Todas as organizações existem a bem da eficiência. Os Correios são uma organização para a eficiência das comunicações. Mas quando o diretor dos Correios se torna uma espécie de tirano para seus funcionários, converte-se os Correios num instrumento de poderio, não acha? Ao diretor-geral dos Correios interessa a eficiência das comunicações. Pelo menos deveria interessar. O seu posto não foi criado como um meio de exercer poder, autoridade, como um meio de autoengrandecimento, como é de fato. Assim, toda instituição ou organização é utilizada por entes humanos, não apenas no interesse da eficiência das comunicações, da distribuição e etc., mas também como instrumento de poder, que é o que eu reprovo. Naturalmente, os Correios, os transportes urbanos e vários outros serviços públicos são uma necessidade na moderna sociedade e devem ser organizados. A usina de força, que gera eletricidade, requer cuidadosa organização. Mas quando essa organização é utilizada para fins políticos, como meio de autoengrandecimento, como meio de exploração, a organização se converte num instrumento de inaudita brutalidade. Agora, as organizações religiosas, tais como o hinduísmo, o catolicismo, o budismo e etc., não existem a bem da eficiência e são, portanto, inteiramente desnecessárias. Tornam-se entidades perniciosas. O sacerdote, o bispo, a igreja, o templo, constituem um meio tremendo de exploração. Eles te exploram pelo temor, pela tradição, pelas cerimônias. E a religião é óbvia e verdadeiramente a busca da realidade e tais organizações são dispensáveis, porquanto a realidade não pode ser administrada por um grupo organizado de pessoas. Ao contrário, um grupo organizado de pessoas se torna um empecilho à realidade. Por isso, o budismo, o cristianismo ou qualquer outra crença organizada é um obstáculo à verdade. Por que necessitamos de tais organizações? Eficiente elas não são, uma vez que a busca da verdade está em suas mãos. Você não pode se realizar por meio de uma organização, nem por meio de um guru, nem seus discípulos, quando organizados para ter poderio. Necessitamos, é claro, de organizações técnicas, tais como os correios, os transportes e etc. Mas, por certo, quando o homem é inteligente, qualquer outra espécie de organização é desnecessária. Porque não somos inteligentes, investimos outras pessoas que se dizem inteligentes de poderes para nos governar. Um homem inteligente não precisa ser governado. Não precisa de organização alguma além das que são necessárias para a maior eficiência da vida. As coisas necessárias à vida não podem ser verdadeiramente organizadas enquanto se acharem nas mãos de uns poucos, de uma classe ou grupo. E quando os poucos atuam como representantes dos muitos, existe, por certo, o mesmo problema do poder. Vem a exploração quando as organizações são utilizadas como instrumentos de poder, quer pelo indivíduo, quer pelo grupo, pelo partido ou pelo Estado. É essa autoexpansão, mercê da organização, que é perniciosa, como, por exemplo, a de um Estado que se identifica como governo soberano, que anda sempre de mãos dadas com o nacionalismo, e no qual o indivíduo está também envolvido. É o poder expansionista agressivo de defesa do eu que é condenável. Quando as organizações são utilizadas pelos espertos, pelos astutos, como meio de explorar os outros, devem ser então erradicadas. E só o serão quando vocês, individualmente, no seu pequeno círculo, não estiver em busca de poder, de domínio. Enquanto existe a busca de poder,
haverá um processo hierárquico do ministro, do governo, ao funcionário, do bispo ao vigário, do general ao soldado raso. Sem dúvida, só teremos uma sociedade decente quando os indivíduos não mais estiverem em busca do poder, em nenhum sentido. Pela riqueza, por meio das relações ou de uma ideia. É a busca de poder que é a causa desse desastre, dessa desintegração da sociedade. Nossa existência atualmente é toda feita de política, de força, domínio na família pelo marido ou pela mulher, de domínio por meio de uma ideia. A ação baseada numa ideia é sempre um fator de separação e nunca de compreensão. E a busca de poder, seja pelo indivíduo, seja pelo Estado, denota expansão, cultivo do intelecto, em que não existe amor. Quando ama alguém, você é muito cuidadoso. Organiza espontaneamente, não é? Você é vigilante, é eficiente no ajudar esse ou aquele. É quando não existe amor que nasce a organização como instrumento de poder. Quando ama o próximo, quando é cheio de afeto e generosidade, então as organizações têm significação inteiramente diversa, conservando-se em um nível próprio. Mas quando a posição do indivíduo assume a máxima importância, quando a ânsia de poder, as organizações são utilizadas como meio de se alcançar esse poder. E a força e o amor não podem coexistir. O amor é sua própria força, sua própria beleza, e é porque os nossos corações estão vazios que os enchemos com as coisas da mente. E as coisas da mente não são coisas do coração, porque os nossos corações estão cheios das coisas da mente, nos interessamos pelas organizações como meios de promover a ordem, de promover a paz mundial. Não são as organizações, mas só o amor que pode implantar a ordem e a paz no mundo. Não são os planos de alguma utopia, mas só a boa vontade que pode efetuar a conciliação entre indivíduos. Porque não temos a chama do amor, dependemos das organizações. E no momento em que temos organizações sem amor, os espertos e os astutos galgam o posto mais alto e tiram proveito delas. Fundamos uma organização para o bem-estar da humanidade e antes de darmos fé, alguém já tomou conta dela para seus próprios fins. Desencadeamos revoluções sangrentas e desastrosas, para promover a ordem mundial e, antes de o sabermos, o mundo já se acha na mão de uns poucos maníacos do poder, que se tornam uma nova e poderosa classe, um novo grupo dominante de comissários, com sua polícia secreta, e o amor é enxotado para fora. Como pode o homem viver sem amor? Só pode existir. E a existência sem amor significa controle, confusão e sofrimento. E é isso que a maioria de nós está criando. Nos organizamos para a existência e aceitamos o conflito como inevitável, porque nossa existência é uma busca constante de poder. Sem dúvida, quando amamos, a organização tem o lugar que lhe compete, seu lugar próprio. Mas sem amor, a organização se torna um pesadelo, uma coisa puramente mecânica e eficiente, tal como um exército. Quando houver amor, não haverá mais exércitos. Mas como a sociedade moderna está baseada na mera eficiência, temos de ter exércitos. E a finalidade de um exército é gerar guerras, mesmo durante a chamada paz. Quanto mais intelectualmente eficientes somos, tanto mais cruéis, mais brutais, mais sensíveis nos tornamos. Eis porque há confusão no mundo. Eis porque a burocracia se torna cada vez mais poderosa.
porque mais e mais governos se vão tornando totalitários. Nos sujeitamos a tudo isso como inevitável, porque vivemos pelo cérebro e não pelo coração. E é por isso que não existe amor. O amor é o mais perigoso e mais incerto elemento de nossa vida. E porque não desejamos estar na incerteza, porque não desejamos estar em perigo, vivemos pela mente. O homem que ama é perigoso e não desejamos viver perigosamente. Queremos viver apenas dentro do molde da organização, pensando que as organizações trarão ordem e paz ao mundo. As organizações nunca trouxeram a ordem e a paz. Só o amor, só a boa vontade, só a caridade pode trazer a ordem e a paz no final do tudo. No final de tudo e, portanto, agora.